Foi, né? Foi. Ok. Então, o que é o efeito hidrofóbico? Como é que vocês explicam? Que estratégias vocês usam para explicar para os alunos o efeito hidrofóbico? Hein, pessoal? As interações intermoleculares, estrutura da molécula. Mas é que às vezes eu fico pensando assim, as coisas são um pouco engraçadas, né? Porque se nós com frequência, né, nós reforçamos com os alunos que as interações, digamos, entre, sei lá, óleo, os alcanos, as moléculas apolares, né, a interação intermolecular é fraca, não é tão forte, né? Já as interações, digamos, do solvente polar, e é importante, polar prótico e aprótico, né, são muito fortes. Eu fico pensando assim, pô, mas se as interações são fracas, então a água não poderia... Por que a água não bagunça? Se elas são fracas, a água poderia ingressar no meio dessas moléculas e bagunçá-las, né? E a água não faz isso. Então, mesmo tendo uma interação muito fraca entre as moléculas, a sua separação seria mais fácil. Então, seria mais fácil você distribuir esses óleos, esses alcanos, num solvente polar, como no caso da água, seria mais fácil, porque a interação é mais fraca. Mas você vê que, na verdade, o efeito hidrofóbico é um efeito segregativo, né? Quando nós adicionamos óleo em água e agitamos fortemente, nós criamos uma suspensão líquido-líquido. E aí, com o tempo, essas gotículas, né, de óleo, elas começam a se reagrupar e o óleo então se segrega, né? Então, assim, pô, se as interações são fracas, né, se nós agitássemos com bastante eficiência, nós teríamos a chance de que as poderosas forças atrativas da água, né, pudessem romper essas interações fracas e se misturar tudo. E não é isso, né? Então, veja, o efeito, a origem do efeito hidrofóbico é da água. É ela que faz isso, né? E eu volto a usar o exemplo do ser vivo, né, no animal vegetal. As células, elas são formadas por uma camada, né, uma película, que é a membrana citoplasmática. Essa membrana, ela se constitui, ela se constrói daquela forma porque a água impõe, né, nas moléculas uma resposta. E essa resposta vem da água. Então, a água impõe um fator. A água exige, né, que as moléculas respondam de alguma maneira. E essa resposta dessas moléculas, elas se autoagregarem. E só que ao se agregar, elas não solubilizam, elas ficam segregadas, né, da água. E aí você cria, na verdade, um ambiente bifásico, né? Então, é só uma consideração. O efeito, então, hidrofóbico, né, ele tem uma origem do termo entrópico, né? O material que está posto aqui tem várias lâminas, tem na parte inglesa aqui embaixo, que é interessantíssimo vocês lerem, né? Nós vamos discutir um pouquinho aqui, mas eu fiz um resumo aqui primeiro para ficar bem claro, né? Então,
ele tem origem no termo entrópico. O que significa termo entrópico? Porque, assim, ó, o que é a solubilidade, né? É você ter um equilíbrio, é um efeito de partição, de partição. O efeito de partição. O solvente, o soluto, eles têm as suas interações, né? Isoladamente, como sistema. Quando se misturam os dois e eles se misturam, eles constituem um novo sistema. Só que esse novo sistema oferece agora ao solvente e ao soluto maiores possibilidades de estados moleculares. Então, você está oferecendo aos dois mais possibilidades de popular em outros estados que individualmente eles não teriam. Então, tu tem mais estados disponíveis. Isso é a entropia. Então, a mistura, né, ela tem uma contribuição entrópica muito grande. Quando você solubiliza o material, né, tu tem esse ganho entrópico. Mas a entalpia, ela diz respeito às interações eletrostáticas, né? Não importa se elas são fracas ou se elas são fortes, não importa. A entalpia diz respeito a isso. Então, se você tem um processo de solubilização, significa que você está substituindo as interações eletrostáticas originais por outras, né? Então, é importante aqui, né, ó, esses dois aqui, esses parágrafos, né, eles traduzem bem o que eu quero dizer, né? Primeiro, a questão da entropia, que aí quando você solubiliza, tu tem maiores possibilidades de popular outros estados que no sistema isolado, ou do solvente, ou do soluto não teria, né? E agora olhar a contribuição entálpica, né? Então, isso quer dizer que as interações do soluto e do solvente, né, essas interações eletrostáticas, elas têm que se sobrepor às interações originais do soluto-soluto ou solvente-solvente. Porque você vai fazer uma troca, né? Então, isso tem que ser pensado. Se nesse balanço aí as coisas não são favorecidas, você não solubiliza. E aí você segrega. E aí você tem os sistemas heterogêneos, né? Então, na questão do efeito hidrofóbico, nós estamos olhando uma parte, um componente de uma molécula que não consegue interagir com a água, por isso o termo hidrofóbico, tem fobia de água. Isso é importante, especialmente para a área dos hidrocarbonetos, né? Aí tu tem aqui consequências na área, digamos, na área tecnológica, na área da indústria, na área do petróleo, né? Só para dar um exemplo. E aí, na área do ser vivo, né? Da célula. Como é que a célula foi constituída? Por que ela é daquela forma? Porque tu tem a água e a água está definindo está impondo uma penalidade àquela molécula. Ela se obriga a se reorientar e a fugir da água. Então, esse fugir da água é o efeito hidrofóbico. Então, como é que se faz o estudo, né? Então, é um estudo de termoquímica, né, de termodinâmica, em que você tem vários hidrocarbonetos, né, na fase gasosa, e você transfere esse material para a fase líquida, e essa fase líquida é a água. Daí se mede a variação de calor, né? E aí tu estava fazendo a variação da entalpia. Com a variação da entalpia e com o processo de condensação, então porque tu sai da fase gasosa e entra para a fase líquida. Então tem uma transição de fase aí. Aí se você pegar a entalpia e dividir por aquele valor de temperatura, tu tira a entropia. Então, assim, os dados de transferência, por isso que o termo diz assim, transferência de hidrocarbonetos para uma solução aquosa. Então, nessa tabelinha aqui, o que ele mostra? Dados reais, tá? Pentano, hexano, ciclohexano e benzeno. Então, na tabela, o que é relevante?
Assim, tudo é relevante, mas tem coisas que são mais, outras menos. A relevância está olhar a entalpia. Então, o fluxo de calor, não, a variação, né, não é tão grande. Então, para o pentano, veja que para o pentano, tu tem uma entalpia negativa. Né? Então, tu tem alguma solubilização dele em água. Né? Mesmo que pequena. Né? Mas, aí que vem, né, o termo mais drástico, o que mais judia, né, do hidrocarboneto não é a entalpia, é a entropia. Então, veja, a entropia é muito negativa. Né? Ela é muito negativa para o pentano, é muito negativa para o hexano, e ela é um pouco menos negativa para o benzeno. Mas tudo é negativo. Então, se esse termo é negativo, tu lembra da expressão ΔG de mistura é igual ΔH da mistura menos T ΔS. E se a expressão é menos, com esse menos aqui vai dar o quê? Mais. Esse vai dar mais, então a energia livre da mistura será positiva. E aí, se é positiva, ó, a solubilidade despenca. Então, não é um fenômeno favorecido. Tá? Não é um fenômeno favorecido. Muito bem. Então, isso é água. Aqui estão os bonequinhos, que representam quem? A água. Cada bonequinho está cercado por 4 outros bonequinhos, representando o tetraedro. Claro, não está aqui no espaço tridimensional, tá? Mas, supondo. Quando isso aqui está em água, essas gotículas, essas gotinhas, que são as águas, são os moléculas de água, elas vivenciam liberdades rotacionais, translacionais, aos montes. Então, cada molécula de água tem a sua liberdade rotacional e translacional preservada. Então, elas podem girar livremente, elas podem transladar livremente, né? E as interações, quando ela gira sobre o seu próprio eixo ao redor dessas 4 moléculas de água, vocês percebam que, como as 4 são idênticas, as interações eletrostáticas aqui, elas não se modificam. Elas não se modificam, né? Porque tem o mesmo ambiente. Agora, o que acontece quando essa estrutura organizada, direcional e complementar se aproxima de uma gotícula de óleo? Aqui está o óleo representado por essa figura. Então, as moléculas vizinhas na interface, essas moléculas aqui, o que acontece com elas? Elas irão reconhecer lá direito, não tem mais moléculas de água. E aí nós teremos uma diferença nas entalpias e nas entropias. Né? Então, à direita, as gotículas de água não podem mais estabelecer com o óleo as ligações de hidrogênio. Então, a água ela é penalizada do ponto de vista da entalpia. Ela sofre uma penalidade. Entalpicamente, isso aqui não é favorecido. Ok, mas se você olhar os dados aqui, a entalpia não é... Sim, a variação não é tão grande. Né? Então, você tem uma diferença, você tem nessa região interfacial um número de ligações de hidrogênios rompidas, né? são desfeitas. Para desfazer essas ligações, tu tem que gastar energia, tem que realizar trabalho. Né? Então, tu tem uma penalidade entálpica. Mas, aí que vem o pior. Né? Para piorar, né? O que tem para piorar aqui? Esta gotícula de água, ela, ao realizar um movimento rotacional ou translacional, se ela sobre seu próprio eixo, as moléculas do centro aqui, elas giram livremente e elas não têm nenhuma penalidade rotacional. Mas essa aqui, ao girar, o que acontece com ela? Ela tem uma perda das liberdades rotacionais. Então, você imagine assim, imagine que as moléculas de água são os 2 bracinhos são os hidrogênios, né? E eles estão conectados com outras moléculas de água.
Quando essa molécula se vira, sofre uma rotação e fica de face para a gotícula do óleo, ela não consegue realizar com o óleo a mesma interação eletrostática. Então, ela foi penalizada do ponto de vista entálpico. Mas se ela não consegue realizar essa interação eletrostática, ela não gira. Ela não gira. E ao não girar, ela perde a sua liberdade rotacional. E perder graus de liberdades rotacionais ou translacionais é, na verdade, restringir as posições no espaço. Então, você está duplamente penalizando a água, né? Do ponto de vista entálpico e do ponto de vista entrópico. Mas é a entropia o maior prejuízo. Então, na superfície do óleo, a água perde liberdades rotacionais, perde liberdades translacionais. E isso, do ponto de vista da entropia, não é bom. Então, quando se está perdendo entropia, quando está perdendo graus de liberdades, você está, na verdade, dizendo assim, você tem menos posições no espaço para ocupar. E isso favorece o quê? A desmistura. Então, a água prefere exercer o efeito inverso. Ela se volta contra a gota e ela empurra essa gota para um outro ambiente. Ou ainda, a água sai dessa interface, então tem as gotículas. A água sai dessa interface das gotículas e permite que as gotas se reconectem. E ao se reconectar, você não tem mais a dispersão das gotas, você tem a formação de uma, digamos assim, de uma gota maior, ou de uma interface segregada, óleo e água. E esse é o efeito hidrofóbico. E esse efeito hidrofóbico tem origem, então, essencialmente nas liberdades rotacionais e translacionais. Como é que isso nasceu? Nasceu com o tal do Walter Kaufmann, um americano, que começou a estudar assim. Ele percebeu, né, que por estudos teóricos e por dinâmica molecular, né, que o número de partículas do solvente ao redor de uma esfera, né, era dependente da polaridade e dependente da entropia, né? Então, ao redor dessa esfera, digamos, de baixa densidade, de baixa carga, você tem um certo número de moléculas do solvente. Então, se nós pegarmos água e óleo, eu teria uma estrutura, uma macroestrutura conhecida como clatrato, que é essa estrutura que tem uma parte no seu interior apolar, no seu exterior, digamos, as moléculas de água. E elas irão rodear, as partículas irão rodear a molécula ou a gotícula. Bom, então nós temos uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó, tá? Então, a molécula de água é representada pelas esferas azuis, né? As ligações de hidrogênio. Então, o que acontece? Na primeira esfera que está na interface, né, da gota, tu tem um certo número de moléculas de água, mas essas águas que estão na interface, elas não conseguem realizar com a gota a ligação de hidrogênio. Tá? Não conseguem. Então, esse é o modelinho que ele propôs. O que acontece agora? No processo de solubilização, ou de mistura e de desmistura, tu leva o modelo que tem um certo número de moléculas de água ao seu redor, e esse mesmo modelo aqui, transportado para este outro aqui. O que nós estamos observando? Que se as gotículas de óleo se dispersam mais e mais pelo solvente, que é a água, o que eles impõem na água, né? Eles impõem na água uma perda da liberdade rotacional e translacional. Porque você vai exigir da água
que ela se aproxime desta superfície e que na interface a água não tem as mesmas liberdades que tem a água que está no interior do líquido, no interior do solvente. Então, aqui nós teremos uma interação negativa para o ΔH, porque tem uma solubilidade, né? Mas o ΔS é muito negativo. E isso indica, então, que o ΔG será positivo. Tá? Positivo. Agora, se você segrega, ou seja, se a água sai daqui e permite que as duas gotas se conectem. Então, você vai segregar, você vai permitir que essas duas gotas de óleo se conectem, e ao se conectar, as superfícies da gota, agora, em relação à água, diminui. Então, tu tem mais águas superficiais aqui e menos água superficial aqui. Foi isso que o Kaufman concluiu, né? Então, por superfície, gota individual e gota condensada, tem um número de partículas do solvente menor. Então, se o número de partículas diminui, a penalidade, a penalidade entrópica é diminuída. Então, tu tem um ganho, tu tem um acréscimo do ΔS de negativo para positivo. E aí, se o ΔS é positivo, na expressão ΔG menos TΔS, ele fica negativo. Tá? Então, esta é a origem, né, do efeito hidrofóbico. Aí, o que vai acontecer? Né? Tu tem partículas grandes e partículas pequenas. As partículas grandes, né, elas têm uma tendência a se solubilizar na água, mais do que as partículas pequenas. Então, essa questão está de novo posta. As partículas grandes, no caso aqui, ó, a água, ela impôs a essa gotícula de óleo que as duas se unissem. Então, tu formou uma gota maior. Nessa gota maior, você penalizou, você impôs no óleo que elas se juntassem. Então, tu está segregando. Só que esse processo aqui, ele foi governado, ele foi dirigido pela entropia. Então, agora, numa partícula grande e uma pequena. Na partícula grande, né, tu tem uma diminuição das ligações de hidrogênio. Tá? Porque a partícula é maior. Então, ao redor dessa partícula grande, o número de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água diminui. Diminui, né? No entanto, agora tu tem um efeito entrópico. Por quê? Porque você está dispersando nessa superfície maior, está dispersando mais as moléculas de água. Então, está tendo um ganho entrópico. Então, quando tem partículas pequenas, você obriga que a água se aproxime dessa partícula pequena. Quando você aproxima as moléculas de água, está ganhando na entalpia, está perdendo na entropia. Quando você aumenta o tamanho delas, o raio delas, o volume, torna-la maior, então você vai perder em entalpia um pouco, mas vai ganhar na entropia. É exatamente isso, né, que nós vamos revelar a partir do conceito de solubilidade, a partir do conceito de Hildebrand. O que o parâmetro de Hildebrand nos diz? Que os solventes que têm valores semelhantes no parâmetro, eles são solúveis. Então, o que significa isso? São solventes muito parecidos. Então, um líquido prefere estar sempre no solvente e não no próprio líquido, porque a entalpia é favorecida e a entropia também. Então, a segregação macroscópica, ela vem, na verdade, ela tem origem no nível molecular, né? E esse nível molecular é as diferenças de polaridade entre duas substâncias, ou entre partes, né? Diferenças de área, e assim por diante. Então, essas diferenças irão provocar um efeito de segregação. Microscopicamente, é isso, né? Do ponto de vista, não microscópico, do ponto de vista molecular, né? É isso. Uma parte apolar e uma parte polar. Macroscopicamente, como nós enxergamos? A formação das gotas, né? A solubilidade, né? Então, através do parâmetro de Hildebrand,
Quando eles são muito parecidos, tu tem certeza que um sobrevive no outro. Mas quando eles são muito diferentes, tu tem interações que não são, que não se, como se diz, que não se ajustam. E aí a tendência é a desmistura, ou o desfavorecimento, ou do ponto de vista da entropia, ou do ponto de vista da entalpia. E, em geral, é o fator entrópico que joga, né, os sistemas para a fase, tipo assim, bifásica, trifásica e monofásica. Tá? Então, aqui, eu descrevi na figurinha, né? Tu tem o ΔG da mistura, que é formado pelo ΔH. Quando tu tem uma gotícula menor ao redor dela, você vai agregar mais água, naturalmente, né? Mas qual é o custo aqui? Tu tem um ganho na entalpia. Ok. Por que ganho na entalpia? Porque você tem mais moléculas do solvente que é a água. Então, mais ligações de hidrogênio. Então, a entalpia é favorecida. Mas, essas moléculas dos solventes superficiais, elas têm uma penalidade entrópica muito alta. Elas perdem as suas liberdades rotacionais e translacionais. Então, a entropia desanda, cai violentamente. Qual é a resposta que é observada? Né? O que a água faz, então? Bom, ela percebe que não compensa solvatar essa partícula. Não compensa. Então, é como se agora as gotículas, né, do óleo, elas sofressem um movimento, observe, um movimento natural de aproximação com outras gotículas. E nesse momento que se dá esse movimento, as moléculas do solvente, que é a água, elas sairão desse meio, né? Sairão do meio entre as duas gotículas, permitindo que tu tenha agora interações distintas, né? E aí, quando as duas gotas se fundem, forma uma gota maior. Então, nessa gota maior, tu tem, ao redor dela, um número de moléculas de água menor. Quando se diz que na gota maior você tem uma diminuição das ligações de hidrogênio, é que elas têm uma distância mínima lá, né, de 1,8 a 2 angstroms. Se essa distância aumenta, a ligação se enfraquece. Tá? Então, veja que agora, individualmente, cada molécula de água pode ter mais espaços nesse ambiente para popular. Então, a entropia está aumentando. Então, se a entropia aumenta, né, diminui as ligações de hidrogênio, ok. Daí a entalpia não é tão favorecida, mas aumenta o número de posições no espaço. E aí, tu tem a contribuição entrópica. Só que isso revela o quê? A criação de uma gotícula maior. E essa gotícula maior chega a tal ponto que vai segregar e formar as duas fases. Tá? Esse desenho aqui está num daqueles arquivos lá da IACI-Base, que eu usei para explicar a basicidade, né, dos ânions mais volumosos e dos ânions menos volumosos. Né? Por que o ânion volumoso é uma base mais fraca e o de menor tamanho é uma base mais forte? Né? Uma base mole e uma base dura. Isso é o efeito do solvente. O solvente se organiza mais ao redor de um ânion pequeno. Então, uma bolinha pequena tem ao seu redor muito mais partícula do solvente. Então, do ponto de vista entálpico, perfeito. Mas do ponto de vista entrópico, você está organizando o sistema. Tu está delimitando menos posições atômicas ou moleculares. Isso entropicamente não é favorecido. Já no ânion maior, não, é diferente. Então, no ânion maior, tu tem uma perda de entalpia, né? Mas, em compensação, agora cada molécula do solvente aqui tem liberdades rotacionais maiores, ou espaços maiores para poder ocupar. Isso é entropicamente favorecido. Tá? Bom, agora, o efeito hidrofóbico, você enxerga uma versão muito mais elaborada, né? Muito mais elegante do que a simples
segregação formando sistemas bifásicos. Assim, na escala nanomolar, as proteínas são estruturas globulares gigantescas, frente à água, a uma molécula de óleo, assim por diante. Então, são estruturas grandes. Né? E essas estruturas grandes, elas tendem a se enovelar em água, se enovelam em água. Isso significa dizer que as estruturas grandes têm um termo entrópico desfavorecido. Né? Então, se imagina assim, tu tem uma partícula pequena e uma grande. Né? Imagina, dessas duas partículas, num certo solvente, tem mais posições disponíveis? A partícula pequena. Então, nesse caso em particular, né, os sistemas macro, os polímeros, em geral, não têm uma solubilidade grande em água. Por esta razão, né, como elas são partículas maiores, então, individualmente, cada partícula já ocupa uma posição no espaço, né, e essa posição seria, né, ocupada por outra. Mas como tem duas grandes, então a tendência é uma diminuição da solubilidade de partículas grandes, né? Especialmente nessa área aqui. Mas, falando em proteínas, né, tu tem a proteína no estado isolado, né, proteína pura, né, e a proteína que dizem que você encontra ela no meio celular. Né? Ó, aqui é a manifestação pura do efeito hidrofóbico. Então, a cadeia poliproteica, ela é constituída por essa sequência aqui, em zigue-zague ou torcida, né? Da sequência carbono, N e assim por diante. Os grupos periféricos são aqueles grupos, os resíduos dos aminoácidos. O resíduo pode ser uma cadeia alquílica, pode ser um anel benzênico, ou pode ser uma parte polar, né? um grupo carregado positivamente, da lisina, do aspartate, assim por diante. Então, nós temos, na verdade, grupos apolares e grupos polares. Em fase gasosa, o que nós teríamos aqui em fase gasosa? Provavelmente a estrutura mais esticada. Quando se joga isso em água, o que a água irá fazer? Ela tende a solvatar essas cadeias. Só que a água reconhece, né, que nessa cadeia tem uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Então a água força, ela exige, né, que essa cadeia polimérica se remolde numa outra estrutura tridimensional, jogando para o seu interior, a parte mais hidrofóbica e para o seu exterior a parte mais hidrofílica. Então, o movimento da cadeia poliproteica em solução aquosa é uma manifestação pura da água. Né? É ela que impõe esse movimento. Então, os grupos hidrofóbicos fogem da água. E aí a água vai solvatar os grupos polares, que são os resíduos de aminoácidos. Então, a forma globular da proteína é um efeito direto, é uma manifestação direta da ação da polaridade da água. Se você, porventura, jogasse aqui um solvente de polaridade contrária, teria o inverso. Né? Aí, para o interior, você teria os grupos polares, e para o exterior, os grupos apolares. Né? Bom, então aqui tem, de novo, né, aqui é uma repetição, só que com mais detalhes, né, disso que eu estou falando, dessas liberdades rotacionais e translacionais. Aqui eu adiciono uma expressão interessantíssima, que é essa aqui, né, que é a determinação dos estados possíveis, né, de um sistema, que é a entropia, então é o S, né,
que é uma constante vezes o logaritmo natural de W, né, que são dos estados que estão trabalhando. O efeito hidrofóbico, ele é essencialmente uma manifestação pura da água, é ela que faz isso, e somente ela, né? Somente ela. E você consegue entender o efeito hidrofóbico quando você inserir na discussão a, o termo entrópico. Tá? Então, sem isso, não tem jeito. Bom, nesse outro lâmina, as gotas, e aí é interessante, né? As gotas elas podem ter uma forma esférica ou uma forma mais achatada, e aí vai depender do quê? Depende da superfície, né? Então, a superfície aqui mostrada representa uma superfície de óleo ou uma superfície de vidro, né? No óleo, a gota da água ela fica mais redonda. No vidro, ela espalha mais. É a molhabilidade. Ela molha mais ou ela molha menos? Quando que ela molha mais? Ela vai molhar mais quando a água interagir com essa interface de tal maneira que ela não tenha custo rotacional e translacional. Então, se você lembrar, o vidro é constituído, né? Ele tem vários componentes, mas os principais deles lá, né? Tu tem lá o silício, né? Sílica, você tem magnésio, né? Pode ter alumínio. Aí tu tem um oxigênio aqui, o silício é tetravalente, né? O interior dele não importa, o que importa é o exterior. Então, vamos supor isso aqui. Aí lá no vidro tem lá alguns OHs livres, ou um oxigênio magnésio mais 2, e assim por diante. Um magnésio preso ao alumínio, alguns contaminantes do vidro. Veja, essa vamos dizer assim, isso aqui seria a superfície do vidro. E observe que ele tem os elementos que a água precisa, né? Que são as cargas parciais ou cargas eletrostáticas unitárias, que é o caso do magnésio, ou o caso do oxigênio parcial, ou do hidrogênio. Então, a água executa com a superfície do vidro interações muito parecidas com o que ela faz no seu interior. Então, nota aqui, se a superfície do vidro for isso aqui, ou com magnésio, até você com magnésio, não tem problema, aqui, ó, magnésio. O que a água irá fazer? Ela vem e se aproxima aqui, ó. E aí tu estabelece uma ligação de hidrogênio aqui e uma aqui. Ora. Isso aqui é exatamente igual à interação. Não, igual não. Estou já exagerando. Ela é similar, similis, né? Ela é similar à interação lá no da água. Está feito. Aqui, aqui e aqui. Ó, é isso, gente. É isso. E o que é mais interessante, né? Aliás, tudo é interessante. Qual é o híbrido do silício? Qual é o híbrido do silício? Oi, professor, desculpa, a tela que travou novamente. Travou? Isso, está na página 6. Página 6. Então, voltar a compartilhar, tá? Beleza. É essa aqui? Acho que é, né? Isso, mas eu não estava vendo ali aqueles desenhos de baixo. Esses aqui?
Isso. Tá. Não, então aqui, ó, é a superfície, né, hidrofóbica e hidrofílica. Aí eu estou mostrando a hidrofílica, constituída de vidro, silício, magnésio. O silício tem um híbrido sp3. O magnésio, quando ele forma 4 ligações, ele é um híbrido sp3. Veja a complementaridade daquele material que irá suportar que irá formar a película com água. Ele tem a mesma característica eletrônica. Os dois são híbridos sp3. A água estabelece com as suas parceiras uma rede tridimensional, direcional e complementar em sp3, mas quando ela entra em contato na superfície do vidro, ela reconhece o silício e o magnésio com o mesmo híbrido. Mas não é só isso. Ela estabelece com as hidroxilas, os oxigênios e o próprio magnésio as interações eletrostáticas. Tanto tem aqui uma questão de entalpia preservada e uma questão de entropia. E aí, você tem a superfície que molha mais e a que molha menos. A que molha mais faz com que o líquido se espalhe. A que molha menos faz com que o líquido tome uma forma de bola. Isso, na verdade, as moléculas de água na interface dessa bolha, né, elas se voltam para o interior, por quê? Porque elas não querem perder as liberdades rotacionais e translacionais. Tá? Bom, aqui embaixo, nesses dois últimos, tem o desenho desse efeito, né, que se diz hidrofóbico. E ele é importante assim, né? Então, como é que nós imaginamos? Naquela tabela lá que eu mostrei no início, né? O solvente na fase desculpa, o hidrocarboneto, o óleo na fase vapor, ele é condensado na fase líquida e se mede a variação de calor. Aí tu tira a entalpia. Então, por exemplo, o ciclo hexano, fase vapor, você condensa ele e mede nessa transição de fase, né, fase do material puro, né, você mede a entalpia e a entropia. Então, veja, a entalpia é negativa por quê, né? Menos 8 quilocalorias para menos 6 da entropia. A entalpia é negativa porque você está, na verdade, saindo da fase vapor e trazendo ele para a fase líquida. Na fase líquida, então, esse líquido, né, ele se associa por interações do tipo van der Waals. Então, tu tem uma entalpia favorecida. Só que, ao condensar, você perde as liberdades rotacionais, translacionais. Então, você tem agora de um estado vapor para um estado líquido. Então, a entropia é negativa. Quando agora você joga esse material líquido para a fase aquosa, e aí que está o problema, né? Então, na fase aquosa, você não tem verdadeiramente um ganho na entalpia, porque as interações não são iguais. Né? Você está, se você destrói as ligações de hidrogênio, tu tem uma entalpia positiva. Então, vamos supor que você não tem essa interação. Então, tu tem apenas um decréscimo na entropia, de -6. Então, na solução aquosa, né, você carrega para ela o fator entrópico negativo. Então, a pergunta é, o que a água faz? O que ela faz? Ela simplesmente não faz, né? Ela não vai solvatar essa molécula. Porque daí ela perde entropia. Ela perde entropia. O sistema em si já tem uma questão entrópica desfavorecida. Então, é o solvente puro. Então, quando você jogar isso aqui, esse solvente puro, no solvente aquoso, então, o que isso vai acarretar? Num incremento maior da perda de entropia. Tá? E esse é o efeito hidrofóbico. Então,
a diminuição da entalpia não é o mais segregativo, né? O que mais segrega, o que mais força as moléculas do óleo se aproximarem é o termo entrópico. Tá? E aí ele vai colaborar para que a energia livre do sistema fique mais positiva. Esse é um desenho importante, e este outro é um outro desenho também mais que ilustra, né, o que acontece nas interfaces das moléculas, né, depois quando a água sai. Então, tu tem a baixa entropia de água nas interfaces quando você solubiliza. Ao solubilizar, cada molécula do óleo tem que ser solvatada pelo solvente. Então, se a água faz isso, ela vai se aproximar da interface. E nessa interface, a sua entropia é perdida. Agora, se, por um movimento espontâneo, essas moléculas se agregam no óleo, se agregam, então, ao redor desse agregado de óleo, tem um número de moléculas de água menor. Então, a entropia agora aumenta. Tá? Então, é isso que nós vamos... É nesse sentido que nós vamos entender, né, o efeito hidrofóbico. Né? É um efeito segregativo em que as moléculas de água, para não perder entropia, elas saem desse ambiente, elas saem simplesmente, ou elas são forçadas, pode ser também esse, né? Quer dizer, nós estamos olhando para a água, mas eventualmente é o próprio óleo, as moléculas de óleo que forçam, né, uma aproximação e nessa, digamos, batalha de forças intermoleculares, a água é expulsa desse ambiente, permitindo que você tenha agora a agregação, a formação desses agregados, e esses agregados, na verdade, a água não está aqui, ela foi excluída. Né? Então, tem a formação dos sistemas bifásicos. Então, quando a água sai, ela recaptura, ela readquire a sua entropia que estava perdida. Hã? Então, aqui, ó, né, nós temos que incluir esse termo entrópico nessas discussões para entender o efeito de segregação, o efeito de formação de sistemas bifásicos, o efeito da não solubilidade de óleos em água. Lá nos compostos iônicos, nós tínhamos um exemplo. Lá tu tem uma interação eletrostática muito intensa, daí a água não consegue, a interação da água não é suficiente, a ligação de hidrogênio não é suficiente para romper a interação eletrostática, né, entre os cátions e o ânion. Aí não solubiliza. Agora aqui é outra situação, né? Você não tem uma penalidade muito alta do ponto de vista da entalpia. Mas o problema aqui é a restrição das liberdades conformacionais que a água tem. Ok? Alguma dúvida aqui? Quando você usa, por exemplo, o micro-ondas, né? Micro-ondas, às vezes tem recipientes, porcelanas, algo assim, que você aquece a água, aquece o leite, ou aquece a comida, e esse material não se aquece. Outros já esquenta mais, porque o micro-ondas é a radiação que mexe exatamente com essas vibrações das ligações de hidrogênio. Né? Então, por exemplo, se você pegar o óleo e colocá-lo num frasco, num copo, e colocar no micro-ondas, ele não vai se aquecer. Né? Mas a água, sim, porque a água é elétrica. Eu digo elétrica no sentido, ela tem essa
interação de hidrogênio muito intensa. E aí casa perfeitamente com a frequência, né, de vibração da energia do micro-ondas. Tá? Bom, vamos em frente? Até aqui alguma dúvida? Um pouco mais, né? Vamos tocar aqui um pouquinho, depois se for o caso de para e continua na sexta-feira que vem. Bom, pessoal, do que nós já vimos, era mais ou menos isso que vocês esperavam ou não era? Eu posso também alterar um pouquinho o curso da discussão para sexta-feira que vem. Se vocês não querem se pronunciar agora, não tem problema. Escrevam, né, no e-mail. E se era mais ou menos isso, a expectativa da cadeira, ou se está além ou está aquém, né? Fiquem à vontade, por favor, não tem mistério. Né? Bom, veja assim, nós não estamos falando de solubilidade, basicamente, nós estamos falando de coisas que vão afetar uma propriedade física que é a solubilidade, que por consequência afeta as demais, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Ok, então, além das interações intermoleculares, nós temos que avaliar assim, também as propriedades físicas dependem do volume e da superfície das moléculas. Né? Isso tem uma consequência importante. Né? O exemplo aqui, nós sabemos que os bebês, em geral, nós temos que ter cuidado com eles em dias frios, porque eles se resfriam muito rápido. E isso tem uma origem, né? Então, se nós pegarmos bebês e adultos, né, o resfriamento é mais rápido no bebê e é mais lento no adulto. E a razão é puramente matemática, né? Uma razão de área e volume. Umas continhas, se tiver alguma coisa errada depois, aí quem é da matemática até pode conferir. O que eu fiz? Eu peguei figuras, um cubo, peguei esferas, peguei cilindros, fui estimando assim, área e depois peguei as arestas, né? Depois os volumes. Então, o que é interessante, o cubo que é o mais significativo, né? Cubo com uma aresta de 1, aresta de 2 e aresta de 3. E aí a relação área-volume, tá? Área-volume. No cubo de 1, a relação de área e de volume é de 1 para 6. No cubo de 2, a relação de área e volume é 1 para 3. E no cubo de 3, a relação de área e volume cai para 1 para 2. Quer dizer, o cubo de menor aresta, de 1, tem maior área superficial. Então, essa área superficial permite que o calor possa fluir mais intensamente, mais rapidamente. Aham. Entendeu isso? Sim? Ou não? Pessoal, sim ou não? Alô? Sim, professor. Muito bem. Estão enxergando agora esse slide aqui, do ânion pequenininho, do ânion volumoso? Sim. Sim. Então, olhando aqui, né? Olhando aqui. O ânion pequeno tem ao seu redor um número de partículas do solvente maior. Então, esse ânion, ele tem um efeito devastador na entropia, né? Por quê? Porque a sua área superficial, em relação ao seu volume, quando tem um ânion pequeno e um ânion grande. Então, a razão área-volume é maior no
ânion pequeno. Aí nós usamos um conceito em nucleofelicidade. Eu não sei se vocês usam esse conceito no segundo grau ou no local que vocês trabalham, mas a nucleofelicidade nós usamos assim. Ah, pessoal, pegamos lá o iodo, pegamos sei lá, o bromo, e comparamos o volume das esferas, né? E aí nós vamos dividir essa esfera em áreas, né? A mesma área, né? Em quadradinhos. Nós falamos assim, como a carga unitária é a mesma, é -1, então uma esfera maior terá maior número de quadradinhos. Uma esfera menor número. Mas a carga é a mesma. Então, por unidade de área, que é esse aqui, né? Nós vamos falar que o ânion menor tem uma densidade de carga maior. E veja que essa densidade de carga maior está dispersa numa razão de área para volume diferente. Então, é também por essa razão que ao redor deste ânion nós temos uma concentração maior de partículas do solvente. Então, uma solvatação do solvente mais intensa. O solvente se organiza intensamente ao redor deste ânion menor. Claro, ele ganha em entalpia, mas ele perde em entropia. Já nesse aqui, agora, tem uma razão de área-volume menor. Então, por unidade de área, a densidade de carga cai. Então, para cada quadradinho, a densidade é menor. E, por consequência, ele não precisa de muitas moléculas do solvente. Então, tu tem agora uma penalidade da entalpia, mas tu tem um ganho da entropia. Tá? Então, vê que nós estamos usando aqui um conceito interessante da matemática. A razão de área e volume. Isso tem uma consequência, sim, a transferência de calor, transferência de calor. Então, é mais fácil transferir calor no cubo pequeno do que no cubo grande. Por quê? Porque tu tem uma razão distinta. Isso vale para cubos, isso vale para esferas, isso vale para cilindros. Claro que as três figuras terão uma resposta distinta, mas o fenômeno é parecido. Onde se aplica isso? Então, você vai olhar um conjunto de moléculas que tem a mesma forma, parecida, tá? Parecida, ou não. Então, aqui, por exemplo, neopentano, isopentano e N-pentano. Uma molécula totalmente estendida, com formação estendida, uma molécula que tem uma ramificação, e o neopentano é uma bolinha. Superfície de área, essa é a questão, né? Superfície de área. Tá? Então, a área superficial é maior no N-pentano e é menor no neopentano. E aí você vai ter, a consequência é, por exemplo, o ponto de ebulição. Né? Então, entre as moléculas, a interação é menor, porque a área interfacial é menor na molécula mais esférica e ela é maior na molécula mais linear. Veja, então, N-pentano, tá? 36. Quando se faz o éter, mais ou menos com o mesmo número de carbonos, né? Só tem um oxigênio, mas o éter é, por natureza, polar. Né? Tem uma ligação polar, mostrando que carbono, o N-pentano não é polar. Só que o éter, ele tem um ponto de ebulição 34, coisa que o pentano é maior. Então, você já começa a pensar aqui, solubilidade em água é maior no éter. Por quê? Porque tem uma característica mais polar. Mas veja que a solubilidade em água é baixa, 7,5. Então, não é tão grande a solubilidade. O N-pentano é muito pequeno. Tá? Mas o éter tem um ponto de ebulição menor. Então, a forma da molécula agora tem impacto, tanto na solubilidade quanto na propriedade, que é o ponto de fusão. Então, o éter tem desenhei aqui, né, dois arranjos, duas conformações. Uma na forma W, ó, na forma W,
E a outra na forma foice, uma forma de foice. Só que essa forma de foice é a mais instável, olha a energia dela, muito alta. E a forma estendida é a mais estável, é aqui embaixo, né? Essas duas formas, elas têm impacto nos processos de solubilidade. Por quê? Porque é o oxigênio que faz o efeito de solubilidade, né, em água. É ele que interage com as moléculas de água. Só que esse oxigênio aqui, tem uma interação desfavorável aqui, e aqui favorável. Então, para uma mesma molécula, são duas formas, e elas afetam a solubilidade. Quando você migra para um éter, alcano linear, éter linear, agora um alcano cíclico, o ciclo pentano, e um éter cíclico. Então, a forma mais bolinha e a forma mais linear. Vejamos, o pentano te dá 36 de ponto de fusão. O ciclo pentano, 49. O éter etílico, 34. Mas o THF, que é o éter cíclico, que dá 65. Por que será que é assim? Por que será que é assim? Então, veja, nos dois compostos cíclicos, você não tem muitas liberdades conformacionais, porque eles são ciclos. Já nos compostos de cadeias abertas, muitas posições atômicas podem ser obtidas. Então, a interação intermolecular que governa, né, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, que vai governar a solubilidade, essa interação aqui é mais fraca, que tu pode ter N arranjos de uma com a outra. Enquanto que no sistema cíclico, entropicamente, ele já é desfavorecido. Então, ele sempre será um sistema cíclico. E percebam aqui o anel de 5 átomos com a conformação envelope. Né? Desenho do envelope e os 5 átomos, 4 carbonos e o oxigênio. Aqui no ciclo pentano, você enxerga, então, a forma envelope aqui. Né? Então, envelope. Quando nós olhamos as propriedades físicas desses compostos, por exemplo, aqui, a densidade, né? Desculpa, a solubilidade em água do pentano, muito baixa. Do éter, comum, 7,5. E aí, mais interessante, né? O THF é solúvel em água. Que loucura, né? É a forma, somente a forma. Somente a forma. Então, no THF, que é o composto cíclico, é como se você tu tem o oxigênio, né? Tu tem o oxigênio e ele está ligado. Mas aqui para não ficar tão feio o desenho. Tu tem o oxigênio e ele está ligado. Vou achar aqui, né? Então, tu tem o oxigênio e ele está ligado a dois grupos alquilas. Muito bem. Os dois pares deles estão aqui. Quando tu tem o éter alifático, o que ele faz? Esses grupos metila, eles trabalham, eles têm liberdades rotacionais aqui. Eles podem girar de um lado do outro. E quando eles fazem esse movimento para cima e para baixo, eles interferem no efeito de complexação com a água aqui. No THF, é tranquilo, porque eu fui pegar esses dois extremos aqui e conectá-los. Você amarra eles. Ao amarrar, se forma um ciclo. Então, agora, a cadeia alquílica não mais pode interferir com os pares de elétrons do oxigênio no THF. Então, agora, a água pode vir aqui tranquilamente e estabelecer com o THF as interações de hidrogênio. Bacana isso, né? Então, um efeito de forma. Uma forma do éter cíclico, que é a forma U, e do éter aberto, que é uma forma totalmente estendida, né? Conformação trans. Esse aqui, né? Aqui, estendida. Tem essa forma e tem essa forma. E aqui ela é fixa. Ela é conformacionalmente fixa. Tá? Se você avançar um pouquinho mais, né? Éteres coroa. Esse éter coroa é um éter que tem um ciclo
com um certo número de carbonos, um certo número de oxigênios. Por exemplo, 12 coroa 4 representa 12 átomos, sendo que 4 são oxigênios. 18 coroa 6, 18 átomos com 6 oxigênios. Então, o éter coroa 18 coroa 6 é este. O éter coroa 12 coroa 4 é este. O que eles fazem, esses éteres? Eles são solventes excepcionais, solventes polares apróticos. O que é um solvente? Um solvente polar aprótico. Um solvente polar aprótico é aquele que estabelece, aquele que tem a habilidade de estabilizar cátions, né? Então, o oxigênio é negativo. E se é negativo, ele tem um dipolo negativo. Olha a interação aqui. Cátion, interação cátion-dipolo, né? Cátion positivo no centro do macrociclo. Então, dependendo do diâmetro do macrociclo, você estabiliza potássio, sódio, lítio, césio, assim por diante. Então, quando o macrociclo tem um diâmetro apropriado, ele pega o cátion maior. Quando o diâmetro é menor, ele pega o cátion menor. Então, o exemplo aqui é o 12 coroa 4. O sódio está aqui no centro em amarelo, os oxigênios em vermelho. A interação cátion-dipolo, cátion-dipolo. O sódio positivo carrega o flúor negativo, então está numa distância x. Observe que a forma do complexo é uma coroa, né? Então, por isso chama-se éter coroa. Dois fatos importantes. Primeiro, o solvente polar aprótico solvata cátions. E essa solvatação, esse estudo hoje está ganhando uma importância mundial, né? Porque as baterias de lítio, elas usam o eletrodo de lítio. Então, o que acontece? O lítio metálico é oxidado para o lítio catiônico e ele tem que retornar para o cátodo na forma de forma reduzida. Então, se diz assim, que o lítio solvatado deve, no processo lá da bateria, ser reduzido e o solvente liberar o lítio. Que solvente é esse? Um solvente polar aprótico. Então, por exemplo, a acetona. O dipolo dela negativo interage com o lítio positivo. Isso aparece em células solares, baterias, assim por diante. Do ponto de vista de solubilidade, um teste bem interessante, né? Quando tu tem o sal, NaF e KF. No solvente, tetrahidrofurano, não é solúvel. Quando você adiciona uma concentração do éter coroa de 0,10 molar, você consegue solubilizar um pouco do NaF, 0,10 milimolar. E do KF você solubiliza 2 milimolar. Aqui o éter coroa é o 18 coroa 6. Então veja que esse efeito de complexação, a interação cátion e dipolo, permite que o cátion seja removido da estrutura iônica do sal e assim se permite a solubilidade. Nas células humanas, nas células vivas, nós temos essas espécies, que são os triptanos, né? São aqueles ligantes, né, que têm a capacidade de envolver completamente, de esconder completamente o cátion. Né? E como último exemplo da aula de hoje, esse aqui é um artigo de um professor brasileiro, o Marcelo, né, em que ele fez um estudo de reações de substituição nucleofílica para verificar o incremento de velocidade. O que ele usou? O éter coroa 6. Né? Então, qual é o propósito? Tu tem um diol, esse diol estabelece ligações de hidrogênio, e ele desejava estudar a ação do flúor deslocando um grupo brom. É uma substituição nucleofílica. A reação não acontece naturalmente, mas quando ele adicionou o éter coroa, então o que é o éter coroa? Está aqui desenhado com a cara, né? Os olhinhos, a boca, é o potássio que está aqui, o potássio está agarrado ao flúor. Como agora o potássio se coordena com os oxigênios, o flúor será liberado. E aí ele ataca.
que eles encontraram que a velocidade de reação, quando se adiciona o éter coroa 18 coroa 6, ela teve 8 vezes mais reativa, né, do que somente sem o catalisador. Então, são exemplos importantes de solubilidade, né, num nível mais sofisticado, que você, na verdade, não enxerga isso como solução, né? Mas é uma reação que precisa ter o ânion, o fluoreto livre. Livre de quem? Do potássio. Então, quem faz isso é o solvente. Que solvente? Claro, ele fez uma mistura entre THF e mais o éter de coroa. Tá? Então, nós vamos continuar na semana que vem falando desse material aqui e mais um pouco da parte de separação de misturas. Tá bem? Acho que por hoje chega, né? Para não cansar muito aí. E ficamos aí, né,